Esta semana estamos conversando com o promotor Jorge Doria, titular da Promotoria de Urbanismo da capital. Estamos falando agora especificamente do plano diretor e da importância já destacada por ele para que a cidade possa se planejar, inclusive para montar sua infraestrutura, para saber para onde ela pode crescer. Doutor Jorge, o que é mais importante num plano diretor? Enfim, definir essas novas áreas de construção, definir, por exemplo, a questão da mobilidade urbana, que é um problema desde sempre. O que é que o senhor diria? Na verdade, Ricardo, você tocou num ponto crucial, que as cidades brasileiras, mas vamos ficar com Maceió, elas não têm planejamento. Nós vivemos uma distância anos-luz entre o que preconiza a nova legislação. Nós temos uma ordem de normativa, a partir da Constituição Federal, nossa Constituição de 88, e a legislação infraconstitucional. Eu vou citar só duas referências, que é o Estatuto da Cidade, que é uma lei de 2001, e a Lei da Política Nacional de Mobilidade Urbana, que é de 2012. Esses dois textos normativos, Ricardo, trouxeram inúmeras e grandiosas novidades, instrumentos riquíssimos de planejamento urbano, de transformação das cidades, para que ela atinja, eu sempre digo isso, a função social da cidade. Você tem um trânsito caótico, você tem esgoto na rua e tal, é lógico que essa cidade não está atingindo sua função social. O trabalhador não chega no seu emprego, você não caminha nas calçadas decentes. Então, tudo isso depõe... A cidade não tem estacionamento em canto nenhum. Isso tudo depõe contra isso. E eu falo que a cidade tem muito carro, né, Maceió? Isso depõe hoje contra a lei. Então, é inadmissível, inaceitável esse estado de coisas. Então, você imagine que o planejamento é indispensável para o crescimento ordenado, para o bom crescimento da cidade. E esse crescimento e esse planejamento, Ricardo, ele depende de um plano, e você não tem esse plano. Como falar em planejamento? A mesma questão da mobilidade que está associada ao plano diretor e especificamente a outro instrumento poderosíssimo que resolveria grandes problemas da cidade, que é o plano de mobilidade urbana. Então, esses dois instrumentos, o plano diretor é que estabelece a linha mestra, como você bem disse, do crescimento, onde o que pode, o que é que não pode, define todas as regras, certo, de desenvolvimento urbano. Então, se esse plano diretor, que é de 2005, imagina 15, 16 anos, nós estamos em 2021, 16 anos de atraso, como falar numa cidade crescer? Uma densidade ou adensamento desordenado. Pode falar em crescimento, é inchada, né? Nós temos, Ricardo, sim, então o plano diretor e o plano de mobilidade, só para fechar e dizer da importância desse instrumento, não é um papel que precisa. Esses planos, eles nortearão, por certo, as ações para que haja toda uma melhoria. Então, a mobilidade urbana, que está associada ao sistema viário, sistema cicloviário, ao transporte público, às calçadas, à acessibilidade. Então, se nós não temos esse plano de mobilidade urbana, de uma lei que exige essa lei de 2012, esse plano já era para existir, então tudo isso, Ricardo, torna difícil, né? Nós vimos, como exemplo, cidades e países aqui, vizinhos, talvez até menos desenvolvidos que nós, como a Colômbia, Nós temos lá Bogotá e Medellín, que são exemplos hoje de ordem urbanística, de disciplina, de boas cidades, e eram cidades destroçadas, cidades reféns do tráfico, todo mundo sabe, E hoje elas são exemplos, e para tanto, eu digo que eu li, tenho bons livros sobre essas referências, e elas são exemplos, Ricardo, nada mais houve de que gestão, boa vontade, planejamento, e participação social, pertencimento. Então eu digo que se quiser, se os gestores realmente cumprirem sua obrigação, e agora o Ministério Público, é que eu digo, nossa tarefa é árdua, porque é fazer essa interlocução, essa interface entre a lei e a realidade, que é muito distante, e buscar o que a sociedade merece. Então eu diria que a sociedade também tem que ter, eu queria ter esse espaço, Ricardo, para a compreensão da sociedade no que diz respeito à revolução urbanística, digamos, no sentido de que haja prevalência dos interesses públicos ou sociais sobre os particulares. Então nós vemos espaços públicos... Deixar claro, eu acho que é importante, o plano diretor ele não engessa a cidade, ele apenas disciplina,
para onde a cidade e como a cidade vai crescer. Não tenho dúvida, mas eu digo assim, os espaços públicos, eu estava dizendo que sem um plano diretor, sem essas regras, a mobilidade, o que é que você vê? O cara bota uma bandeirinha numa área distante da cidade, ele faz um loteamento do dia para a noite, vende aqueles lotes sem nenhum registro, sem nenhum planejamento, passa a ser um bairro, depois você tem que botar o ônibus para aquele bairro sem nada. Então o Maceió está crescendo totalmente desordenadamente, sem observância dessas regras. Então você vê os espaços públicos sendo mal utilizados, as pessoas também, é bom que se diga, não admitem mudar um pouco de comportamento. Por exemplo, a lei da Política Nacional de Mobilidade Urbana, isso é lei, Ricardo, ela estabelece uma prioridade, veja só, está na lei, vem da Constituição, do transporte público sobre o individual, do transporte não motorizado sobre motorizado. Então nós temos que ter boas calçadas para ter acessibilidade, ciclovia, o sistema cicloviário. E o que é que se vê? Carros e carros e carros e os espaços que são públicos, de uso comum do povo, cada vez mais sendo usados no interesse particular. Só curiosamente, eu não sei se chegou a observar, que sou um cidadão que é muito atento à cidade, aí você vai ali, eu acho que na Zelagem por ali, tem uma coisa que foi tentada aqui, está sendo implantado, todas as cidades bonitas do mundo tem, que é uma coisa que chama parquilete. É o que? É uma mini praça que se instala numa partezinha que é do estacionamento de carros. Então pega duas garagens, duas vagas, como se fosse assim, e transforma num ambiente público, não é do dono do bar, do restaurante. Aquilo é uma praça para 150 pessoas, eventualmente, você passa... Quando isso for instalado, as pessoas reclamam. É a cultura do povo também. Só olha, doutor, que absurdo, meu carro estacionava ali e agora tem um negócio que eu não quero. Não quer compartilhar um espaço. Não quer compartilhar. Comum, né? Entendeu? Os estacionamentos rotativos tem que ser visto. Então a cidade precisa implementar, eu digo, os gestores, esses novos instrumentos que a legislação trouxe para o bom desenvolvimento urbano da cidade. Pois é, eu sei que não é possível repetir isso. Eu fui criado em praça, né? Praça Inimbu, praça da igrejinha ali. Eu sou apaixonado por espaços públicos e tive um convívio bom com o Sandoval Caju, que foi o primeiro prefeito de Maceió a olhar com mais acuidade para a necessidade de compartilhar espaços públicos. Ele adorava a praça e eu acho que isso era muito bom. Mas eu vou deixar uma última pergunta, doutor Jorge, eu queria que o senhor respondesse de forma objetiva. Qual é a expectativa de se aprovar um plano diretor novo para Maceió, ou atualizar o atual, esse ano? É possível? Com certeza, é o que nós esperamos. Então, portanto, esse inquérito civil que eu havia me referido, exato, ele tem esse objetivo e ele está numa fase final com a coleta desses dados. Na verdade, eu já tenho algumas informações. Primeiro, dizer que parte da discussão desse plano, novo plano, ela foi feita, mas o que? Há 5, 8, 10 anos atrás. As audiências públicas. Houveram algumas audiências, mas isso parou no tempo. Então é evidente que o que já foi discutido, a parte que foi discutida, já está desatualizada. Dinâmica própria. Então a minha expectativa é que o novo gestor encaminhe, porque é um projeto de lei, tem que ir para a Câmara, e na Câmara vamos aproveitar para fazer uma rediscussão, portanto leva tempo ainda também, mas pelo menos que chegue até a Câmara de Vereadores ainda nesse mês ou nesses dias. A expectativa é essa. Tomara que seja. Doutor Jorge, muito obrigado pela sua presença. Voltaremos com certeza a falar sobre esse tema, se o senhor assim se dispuser. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima semana.